nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Sobre a primeira leitura, 2 pequenos comentários. O primeiro, nós observamos que Moisés não entrou na terra prometida. Deus o chamou para libertar o povo. Ele viu prodígios, milagres, portentos, sinais extraordinários de Deus. Mas ele não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué, que Deus o escolheu para ser o sucessor de Moisés. Acompanhando Moisés, era um jovenzinho e foi sendo treinado a pedido do próprio Deus por Moisés para exercer esta missão. E um dos grandes sinais que Josué experimentou, que Deus realizou para o povo de Israel, sobre o comando de Josué, foi esta abertura do Rio Jordão, onde o povo também passou a pé enxuto sobre o rio para realizar aquilo que Deus havia prometido. Mas um detalhe muito importante que a gente precisa fixar é que o sinal realizado foi por meio da Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo de Israel era sinal visível da presença de Deus. Tanto é que quando o povo de Israel estava em guerra com outros povos, quando outros povos viam a Arca da Aliança no meio do povo de Israel, os outros povos tinham medo do povo de Israel, porque sabiam que era para o povo de Israel a presença de Deus. Isso é muito forte e muito simbólico, né? De modo que do mesmo jeito que Deus fez com Moisés, com sinais, prodígios e portentos, manifestando a sua glória, realizando prodígios para que o povo soubesse quem era o verdadeiro Deus, Deus continua fazendo. Na condução de Josué. A Arca da Aliança para o povo de Israel é sinal da presença de Deus. É sinal da presença de Deus. Por isso, então, é muito significativa esta expressão. Não é um faz de conta, né? Ou então algum elemento que não se, como o povo de Israel não pudesse ver o próprio Deus, Deus constituiu a sua presença através da Arca da Aliança. Não, Deus mesmo, era a presença do próprio Deus, de uma forma misteriosa, caminhando com o seu povo. E esta é a atitude de Deus. A atitude de Deus. Deus sempre caminhou com o teu povo. Deus propôs uma aliança e sempre caminhou com o seu povo. Nunca deixou de caminhar. E nos nossos dias, Ele continua caminhando conosco. Agora, de uma forma, eu diria ainda mais profunda, porque esta presença de Deus manifestada por meio da arca era uma realidade que apontava para Jesus. Hoje nós também usufruímos desta presença, e não de uma forma simbólica, de uma forma ainda mais profunda do que na presença da arca. Estou me referindo
naturalmente, a Jesus presente na Eucaristia. Que para nós se dá a partir da consagração da missa e é, né, conservada no sacrário, a sua presença real, como também se dá, né, por meio da Virgem Maria, de uma forma também misteriosa. A Virgem Maria também é chamada de Arca da Aliança. E é bonito porque na carta aos Hebreus é manifestado os elementos que foram guardados dentro da arca. No Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, quando é pedido para construir a arca, no livro do Êxodo, no livro Levítico, e em tantas outras passagens do Antigo Testamento, não aparece claramente os elementos que Deus pediu para Moisés colocar dentro da arca. E a carta aos Hebreus faz uma menção, né, que diz que tinha dentro o maná, o cajado de Araão e as tábuas da lei, né, que estavam depositadas dentro da Arca da Aliança. Quando Deus pediu para Moisés, né, faço essa referência simplesmente para dizer, do mesmo jeito que a Arca da Aliança foi para o povo de Israel sinal da presença dele, hoje nós usufruímos desta presença de uma forma, eu diria, muito mais forte. E esta presença se dá por meio da Eucaristia e também se dá por meio da Virgem Maria. Então, nós gozamos desta presença e continuamos confiando que Deus, do mesmo jeito que Ele acompanhou o povo de Israel, Ele também nos acompanha. E hoje nos acompanha de uma maneira mais profunda, pela presença dEle na Santíssima Eucaristia. Por isso nós devemos buscá-lo com o coração aberto e generoso. No Evangelho, continuando um pouquinho o texto de ontem, sobre a correção fraterna, vem um passo desafiador para todos nós, sobre o perdão. Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar se o irmão pecar contra ele. Se o irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Humanamente falando, Pedro já está sendo abundante. Ele já está dizendo até 7 vezes. Claro que o número 7 na Bíblia, ele é um número perfeito. Então, Pedro, na sua resposta, ele já está sinalizando que o perdão deve acontecer sempre. Mas o Senhor surpreende Pedro. E a resposta do Senhor é totalmente desconcertante, também para nós. Jesus diz, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, se a gente já achou que 7 vezes já era, né, já era generosidade, podemos dizer assim, né? 7 vezes já era generosidade do coração de Pedro, então uns 70 vezes 7 nem se fala. E aí eu penso que aqui 2 coisas sejam importantes, né? Seguindo isso que Jesus diz, para que a gente possa receber os frutos, né, para a nossa vida, e não só, né, para a nossa vida, mas também para que a gente possa se converter, né, no caminho de Jesus. Eu penso que a gente precisa praticar, né, esses dois aspectos que vou descrever. O primeiro, a gente precisa ter maturidade e coragem se porventura fizermos alguma coisa que deixou outras pessoas, né, feridas, machucadas, chateadas, decepcionadas. A gente precisa de coragem, primeiro, para a gente manifestar isso para a pessoa.
Porque muitas vezes a gente, né, ou a gente tem dificuldade de fazer isso, ou a gente tem algum tipo de receio, né, de manifestar, né, para a pessoa, né, o pedido de perdão. E o segundo aspecto é quando a gente recebe algum tipo de ofensa, né, alguma realidade que nos magoe, que nos chateie, a gente perdoa. A gente até diz assim, eu já perdoei, fui magoado, fui ofendido, mas já perdoei. Mas a gente não diz para a pessoa a qual deveríamos dizer que nós perdoamos. Olha, fulano, eu fui ofendido, eu fui magoado por você, eu senti muito, fiquei muito chateado. Mas eu gostaria de dizer que eu estou te perdoando por causa disso. Veja, a gente diz que perdoou, mas muitas vezes a gente não diz para a pessoa. Então, esses dois exercícios, esses dois movimentos, exigem de nós uma sincera conversão, uma sincera mudança de vida. A gente dizer, manifestando que errou, né, que erramos, que fizemos o que não deveríamos fazer, ou que saímos daquilo que era, né, o normal, e reconhecer. Então, o primeiro ponto, isso, e o segundo, manifestar que foi perdoado, que perdoou. Porque, da mesma forma que nós precisamos nos declarar culpados e pedir perdão, reconhecer que erramos, o outro também precisa saber que nós o perdoamos. Então, é um exercício que nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer. Talvez o padre seja o que mais precisa fazer. Mas nós necessitamos disso. Justamente por um processo de mudança, de conversão. Porque nós estamos seguindo os passos de Jesus. Então, olhando para esse texto, que a gente possa olhar nesse texto as atitudes de Jesus e aprender com ele, e aprender dele a também praticar o perdão, como discípulos dele, fazendo tudo o que ele fez, fazendo tudo o que ele nos ensinou. Que o Senhor Jesus nos fortaleça, nos dê coragem para praticarmos o perdão entre nós. Perdoar e pedir perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes, vamos oferecer a Deus as nossas orações na oração da